olha só, gente, atenção! O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual estarão de plantão durante todo o final de semana por causa da previsão de fortes chuvas para a maior parte do Espírito Santo. Equipes do Centro de Respostas a Desastres já foram deslocadas para Cachoeiro de Itapemirim, já que as regiões Sul e Caparaó devem ser as mais atingidas. Para os moradores de áreas de risco, a dica é ficar atento e deixar o local ao menor sinal de perigo. Não fique esperando o pior acontecer, não. A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuva para várias regiões do Espírito Santo. O repórter Américo Soares está por dentro desse assunto e traz mais informações para a gente. Américo, muito boa noite. Esse alerta, pelo visto, então, é um alerta severo, né? Em vários municípios a chuva vai vir com tudo, é isso? É isso, Dani. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo direto de casa. Esse alerta, por enquanto, hoje ele é moderado. Começa a ficar mais perigoso na madrugada aí, né, até chegar também o dia de domingo. Passa a ser aí um alerta excepcional. Vale lembrar, Dani, que como você bem falou, né, a região sul é a mais atingida ali, região Caparaó, sul Capixaba, região serrana, mas também chega a Grande Vitória, principalmente no município ali de Viana, o município mais baixo em relação aos restantes da Grande Vitória, né? Ele está ali também no pé da serra, isso pode ser um pouco complicado para o município de Viana. Dani, nós acompanhamos a coletiva da Defesa Civil hoje, algumas informações foram repassadas, algumas recomendações também. Além desse alerta excepcional, né, um alerta de perigo aí extremo, as pessoas têm que ficar atentas também com as ventanias, tempestades, raios, trovoadas também, rajadas de vento. Uma coisa que foi abordada durante o atendimento da Defesa Civil foi para os pescadores e banhistas durante esse período. Ontem eu sei que a nossa audiência aqui da TV Sim, lembra que eu entrei ao vivo para falar sobre as ondas que podem chegar aí de 2 a 2,5 metros. Os pescadores em pequenas embarcações nesse momento, junto com as rajadas de vento e essas ondas, estão aí em perigo de até ficar à deriva em algumas localidades do litoral capixaba. Esse alerta ele começa no sul do estado, mas ele vai subindo. Chega na Bahia, né, passa ali pelo norte do estado no domingo, mas chega na Bahia somente no dia 7, na segunda-feira. Então a gente pode esperar aí um final de semana e tanto com um acumulado de chuva bastante volumoso. Dani, esse alerta ele chega um ano, né, depois daquela tragédia que nós tivemos no sul do estado, em Mimoso do Sul, onde muitas pessoas ficaram desabrigadas, tivemos realmente muitos prejuízos ali às residências e também aos comerciantes do local. Foi uma tragédia que gerou muita comoção naquele período, né, que aconteceu no ano passado. Simbolicamente acontece quase um ano depois também, é para ficar atento. Inclusive temos aí umas movimentações na cidade de Mimoso em relação a isso. Queria chamar a atenção também para a nossa audiência que o governador do estado, Renato Casagrande, publicou nas suas redes sociais hoje um vídeo sobre esses alertas emitidos pela Defesa Civil do Espírito Santo. Vamos conferir. Dani, vamos conferir então daqui a pouco esse vídeo que o Casagrande soltou, porque ele fala justamente sobre a importância desse alerta que foi emitido pela Defesa Civil, que há recomendações importantes a serem emitidas, tá? Ainda nessa programação da TV Sim, eu volto para a gente falar sobre esse vídeo que foi publicado hoje. Acho que a gente já tem disponível. Vou pedir para a produção soltar então. Vamos conferir. Importante compartilhar esta informação. A previsão meteorológica de hoje, sexta-feira até domingo, é de tempo com chuvas intensas, chuvas fortes, especialmente no Caparaó, na região sul, serrana e metropolitana. Qualquer necessidade, acione a Defesa Civil, ligue 193. Nós estamos acompanhando e vamos tomar todas as providências necessárias para a gente poder dar atenção às pessoas caso se confirme de fato essas chuvas tão fortes como estão previstas. Portanto, é importante que toda a população capixaba tenha muita atenção neste momento. Pois é, pessoal, pois é, Dani, como nós podemos conferir aí, né,
É um alerta de extrema importância e vale chamar a atenção também, Dani, que é o seguinte: abril normalmente não é um mês muito chuvoso. Segundo a Defesa Civil, cerca de 120 milímetros é o esperado para chover durante todo o mês. Porém, durante esse final de semana, algumas regiões podem receber essa milimetragem de acumulado de chuva em um dia, ou seja, é muita água para cair em um período curto de tempo. E é exatamente esse o perigo para essas regiões próximas de vales, rios, regiões montanhosas e regiões abaixo do nível de outras cidades aí que a gente sabe que normalmente são mais atingidas. Dani, eu volto com você do estúdio. Muito obrigada, Américo Soares, por todas as informações ao vivo, muito bem colocadas, né? Temos aí, então, um alerta, a população tem que ficar de olho e eu reforço o que o Américo disse, né? Foi dado esse recado, o próprio governador Renato Casagrande divulgou, né, que as pessoas têm que ficar de olho. Então, a partir de hoje à noite, em algumas regiões do Espírito Santo, pode chover muito. Eu posso pedir para o diretor colocar de novo aqui as imagens de Mimoso do Sul, gente? Isso foi no final de março do ano passado. Coincidência ou não, tem exatamente um ano. E a gente se solidarizou, essas pessoas tiveram muito prejuízo, né? A gente fez campanhas de solidariedade, de doação, muita coisa foi divulgada. Olha só, gente, o nível que... Pessoal andando de moto aquática pelas ruas, ó, gente que perdeu todos os móveis, perdeu roupa, perdeu a casa. 20 pessoas morreram no sul do estado em decorrência dessas chuvas, só 18 foram em Mimoso do Sul. A gente só pede a Deus para que dessa vez seja diferente, né? A Defesa Civil alerta para chuvas intensas na madrugada de hoje para amanhã no Espírito Santo, com maior impacto na região serrana, sul e Caparaó. Esse volume de chuva pode ser o equivalente ao tudo esperado para o mês de abril, gente. Vocês estão entendendo? Num dia só, o que era esperado para o mês todo. As chuvas ganham intensidade durante a madrugada e seguem fortes até sábado, com redução prevista a partir de domingo, quando a frente fria se desloca para o sul da Bahia. Detalhe, como eu disse, né? No fim de março do ano passado, a região sul foi muito atingida por fortes chuvas, que deixaram algumas cidades dessa forma que vocês estão vendo, debaixo d'água. Foram 20 mortes, 18 apenas em Mimoso do Sul, município que teve centenas de casas e lojas invadidas pela força das águas. A gente espera que as autoridades agora tenham também tomado providências para que não chegue nesse nível que chegou em março do ano passado.